Sobre a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Sendo a ata da sessão anterior de conhecimento antecipado de todos os edis, sua leitura será dispensada e colocamos em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovada. Passa-se a hora do expediente. Convite do CEMEI Cantinho do Céu para comemorar as festividades do aniversário da nossa querida cidade, que serão realizadas em homenagem a este importante momento. Sua presença será de grande alegria para todos nós. Data: 11 de abril de 2025, horário: 10 horas, local: CEMEI Cantinho do Céu. Contamos com a sua presença e de todos para tornar esse dia ainda mais memorável. Passa-se a ordem do dia para a votação. Requerimento número 040-2025, vereador Adilson Sérgio Escrimin, requer a conclusão da calçada localizada em frente à unidade de saúde Elcio Berti. Atualmente, o local encontra-se coberto com pedra brita, o que inviabiliza o acesso adequado, principalmente para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Justificativas. Observou-se que tanto funcionários quanto pacientes, em determinados momentos, acabam obstruindo a rampa de acesso, agravando ainda mais a situação de acessibilidade no local. Desta forma, solicitamos providências urgentes quanto à pavimentação adequada da calçada e a sinalização e fiscalização do uso da rampa, garantindo assim a acessibilidade e a segurança de todos os usuários da unidade de saúde. Esse foi um pedido até de uma amiga, né? Que eu também, daí eu fui verificar, tá muito difícil o acesso ali ao cadeirante, principalmente ali na unidade Elcio Berti. Daí já tem outro requerimento também na outra unidade de saúde, que vai ser ali da pós, mas ali inteira a cadeira de roda, não consegue movimentar a cadeira de roda, né? Então a pessoa chega com não consegue fazer o desembarque da pessoa com deficiência, né? Ou alguma impossibilidade de cadeirante ou mesmo de muleta, né? Então precisava concluir ali a rampa, né, de acesso para a pessoa ir já da rua até lá na rampa, né? Obrigado. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 041-2025, vereador Adilson Sérgio Escrimin, requer a execução de acesso adequado para cadeirantes na Unidade Básica de Saúde UBS Acrides Lazarotto Santos, pois os possíveis acessos atualmente existentes não são apropriados, comprometendo a acessibilidade e a segurança dos usuários com mobilidade reduzida. Justificativas. A entrada principal da unidade não possui acesso direto para cadeirantes e as laterais situadas na área do estacionamento exigem o deslocamento sobre o gramado, o que dificulta significativamente o manuseio de cadeira de rodas, especialmente em dias de chuva ou solo úmido. Diante disso, solicita-se a construção de calçamento e estrutura adequada que garanta o acesso seguro e digno a todos os usuários da unidade, em conformidade com as normas de acessibilidade previstas na legislação vigente. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 002/2025. Altera o artigo 135 da Lei 13 de 2005, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bocaiúva do Sul, para dispor sobre o cálculo de adicional de insalubridade e de outras providências. Parecer número 013/2025,
Comissão de Constituição, Justiça e Redação em Finanças e Orçamentos. Conclusão. Pelo exposto a essas comissões, entendem haver amparo legal necessário para a votação do projeto de lei complementar, devendo mesmo seguir os trâmites regimentais até a sua votação. Queria abrir um parênteses aqui, porque esse é um assunto que ele tem gerado muita polêmica, e a gente tomou alguns cuidados, né, sobre esse assunto. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu abrir, né, para a doutora Raquel e para o doutor Oséias falar antes da votação. Então, eu quero que os dois eles se manifestem antes da votação, porque eu só teria espaço, de acordo com o nosso regimento, de abrir no final, e depois da votação já concluída. Então, para mostrar transparência, e como a gente não tem lado na causa, a gente vai deixar aberta para que os dois advogados eles falem sobre o assunto. Depois, se algum vereador quiser fazer algum comentário, ele pode fazer, e depois a gente faz a votação. Então, primeiro eu queria chamar a doutora Raquel, para que ela estivesse tomando a palavra. Boa noite. Obrigada mais uma vez por me receber. Obrigada, presidente. Obrigada a todos aqui, prefeito, doutor. Gostaria de falar aqui sobre alguns esclarecimentos importantes, legais, e fatos sobre essa questão do projeto de lei. Deixa eu um rascunho aqui. Primeiro ponto, que foi até discutido na sessão passada, doutor Leonardo, que é a questão que o nosso estatuto, dos servidores da Boca do Sul, ele reproduz a redação do Estatuto dos Servidores Federais, que é a Lei 8.112 de 90. É a mesma redação que prevê o pagamento do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. É essa a previsão, a mesma redação. Então, para deixar claro, a nossa lei, que aqui, ela não tem erro, ela não tem uma interpretação divergente, isso não é discutido no tribunal. Inclusive, várias decisões do TJ do Paraná têm esse mesmo entendimento. Inclusive, se for o caso dessa sessão de quiserem adiar a votação, repensar, e aguardar a decisão desses recursos que estão em análise ainda, porque esse é um assunto que eu acho bem pertinente, de até pressionar os vereadores para votar aqui sobre essa questão. Eu acho bem pertinente esse ponto. Outro ponto também que eu acho bem importante, que essa mesma lei de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que a gente tem a mesma redação, ela nunca foi discutida no âmbito federal. A União nunca discutiu a base do servidor. Então, assim, não cabe a nós aqui discutir. Aqui no município, a questão que envolve é a questão orçamentária. Uma outra coisa também que eu gostaria de esclarecer, que foi divulgado amplamente, notícias falsas que vai quebrar o município, que vai quebrar as contas, que vão ficar sem salários. Isso não é verdade. Isso é mentira. Porque existe lei orçamentária. Cada verba é destinada para um fim. Então, se precisar pagar servidor, corrigir, não vai faltar dinheiro para pagar vereador, não vai faltar dinheiro para a saúde, não vai faltar dinheiro para a educação. Isso é uma coisa que deixa bem clara. Isso não vai acontecer. O que precisa ser feito, é que muitos municípios fazem, que é pelo princípio da eficiência, é cortar gastos. Corte de gastos para pagar direito. Então, eu solicito que essa casa repense essa questão. Se for o caso, adie a sessão, a votação, que aguarde a decisão lá do tribunal, que aguarde os recursos. Seria o mais viável do que querer votar aqui na frente de todo mundo, ou sobre essa pressão que é o que vocês creem que estão sentindo. Então, assim, só gostaria de esclarecer que a lei não tem erro, a lei não tem outra interpretação, nossa lei reproduz o que está no estatuto lá dos servidores, e não tem divergência, não tem discussão lá naquele âmbito, quem dirá vai ter. E todos os municípios que chegaram a discutir tiveram a mesma decisão. É só olhar no site do TJ Paraná Jurisprudência. Não tem discussão. A base de cálculo é o vencimento do cargo efetivo. E, se for o caso de querer discutir ainda o andamento desse projeto, que discuta uma outra base,
né, que não pode ser o salário mínimo, obviamente, porque é inconstitucional, mas que discutam uma outra base que não prejudique o trabalhador. Né? Que nem eu disse na sessão passada, essa lei existe há 20 anos. 20 anos e vários servidores, são dizer, quase todos não tinham conhecimento que recebiam o valor errado do adicional, que é uma compensação do prejuízo à saúde. Né, dos servidores da saúde, que estão na linha de frente de vários serviços públicos, servidores de obras que estão aí. Ou, se for o caso, repensar, né, uma base, que seja uma base progressiva, uma outra forma que não prejudique. Né? E também, enfatizo de novo, a questão de gastos públicos. Né? Cortar gastos é essencial para manter direitos dos servidores. Cortar gastos, inclusive, com café, com viagens, cortar gasto com cargos comissionados. É importante, porque a prioridade são os servidores, que estão todos os dias aqui. Porque a gestão, né, a gestão passa, mas os servidores têm servidor que está 35 anos, 40 anos aqui. Então, o que eles querem é o mínimo dessa consideração, desse respeito, de quem passa na gestão e administra o dinheiro público, que respeita o servidor que está aqui. Porque se mudar a lei aqui, né, para minorar esses valores, dificilmente, tão cedo, vão conseguir alterar para conseguir algum direito melhor. Então, eu solicito que, se for o caso de adiamento, né, doutor presidente, se for o caso de conversar e adiar, esperar a decisão desses recursos, né, fazer um outro projeto mais viável, que não prejudique o trabalhador, eu acredito que seria o mais acertado nesse ponto. Tá? E também gostaria de esclarecer que eu represento aqui não só os meus clientes do escritório, mas eu represento toda uma classe dos servidores que, inclusive, ainda nem ajuizaram a ação, mas que isso também pode refletir neles. Então, eu peço, assim, gentilmente, que vocês repensem com calma, não precisa, né, ser tudo nas pressas, que repensem essa questão. Porque o que vocês decidirem hoje, na frente deles, vão ser lembrados, tenho certeza, daqui para frente. Pensem bastante nisso, né? Porque vocês estão aqui representando o povo, né? E boa parte do que está sendo discutido aqui é dinheiro do povo. E o servidor faz parte do povo. E, além disso, o trabalho deles é essencial para a manutenção do dia a dia do município. Então, eu solicito, assim, encarecidamente, que vocês repensem essa questão. Obrigada. Doutor Oséias. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, presidente, a todos os vereadores, a plateia toda que está aí hoje, né, os secretários, os trabalhadores. Esse tema é um pouco polêmico, mas precisa ser enfrentado. É necessário ser enfrentado esse tema porque eu entendo o que a doutora falou aqui a respeito de valorização, de que não vai faltar, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui hoje é que poucas pessoas serão privilegiadas com o que está acontecendo. Há pessoas que levarão 30% daquilo que está acontecendo. E quando eu observo isso, eu observo que não é um atentar para a população. Nós temos mais de 15 mil habitantes. No IBGE ficou 14 mil e pouco. Só que nós temos muito mais gente que mora aqui nesse município. Nós temos muita gente que precisa da saúde, da educação, precisa do trabalho nessa cidade. E quando foi pensado isso, e o que me chama a atenção é que a base de cálculo que a doutora disse a respeito da lei dos funcionários públicos federais não se aplica a nós. Porque uma lei, existe um princípio da sobreposição das normas, e uma lei específica ela não é aplicado, a lei geral não é aplicada à específica. Isso tem que ficar claro aqui. A sobreposição das normas ela existe justamente para se aplicar o que acontece no município com a lei do Estatuto do Servidor do município. A gente não pode dizer que vai se aplicar
a mesma regra que está no federal. Até porque o orçamento do federal ele é astronomicamente maior do que o nosso. Eu não posso ser irresponsável aqui hoje de ficar dizendo que vai ter dinheiro para pagar todo mundo, e esse município já passou por um momento, uma fase terrível, sem os funcionários não receber. Então, esse papo de dizer que funcionário não fica sem receber, isso não é verdade. Tem muitos senhores que estão sentados aí que passaram por esse momento. Então, assim, uma situação de irresponsabilidade minha aqui hoje vai refletir na vida de todos nós daqui para frente. Eu não posso ser irresponsável com isso nunca e não serei conivente com isso. Não serei. A base de cálculo pelo salário mínimo, concordo, não pode, é inconstitucional, tem súmula. E eu estou dentro, está certo. Só que os municípios de Cerro Azul e de Mandirituba resolveram o problema do município, colocando a base de cálculo com o início de carreira, para igualar o funcionalismo público. Eu não posso ser irresponsável de hoje dizer para os senhores e abanar a bandeira do Brasil dizendo ordem e progresso, e entender que a ordem e progresso aqui, primeiro colocar em ordem as coisas, depois o progresso acontecer, e dizer para vocês que as coisas vão terminar bem. Não, eu não sou irresponsável. As minhas filhas nunca vão se envergonhar de mim de não tomar uma decisão na vida. Porque assim, aquilo que eu acredito, eu vou lutar até o fim. Então, outra questão que eu vejo, e isso tem que ficar claro aqui, valorização dos funcionários tem que acontecer, mas da forma correta. A valorização tem que acontecer, mas da forma correta. Do jeito que está, devemos 2 milhões para um advogado, 22 para o outro, porque não tem orçamento para isso, gente. Vamos parar de ir para Nárnia. Estamos em Bocaiúva do Sul. Nosso orçamento, falamos ontem na reunião dos secretários, e ficou bem claro que tudo está engessado. Os secretários estão aqui e sabem do que eu estou falando. A cada centavo está sendo contado. Agora eu injeto dentro da folha de pagamento, que está R$39 mil de insalubridade, só a parte de insalubridade, eu subo para 119 mil, vou fazer o quê da vida? Não, senhores. Tem uma população que conta com a gente. Os vereadores que estão sentados aqui, só estão sentados aqui porque receberam o voto da população, não somente os servidores públicos. Os senhores tomaram o voto de cada um que se passaram na casa e prometeram que iam garantir o direito deles. Vocês prometeram para eles que iam fazer o que era correto. Inclusive teve discurso nessa casa aqui, dizendo que não faríamos politicagem, não vamos fazer e viver a ordem e o progresso. Eu não posso ser irresponsável de olhar para essa situação aqui, gente, e os professores que estão com 50% de defasagem do seu salário não conseguem regularizar. Que isso, gente? Mas entenda que hoje a responsabilidade está na mão dos senhores. Esse plenário aqui, ele é soberano para tomar decisões. E eu agradeço pela tua vida, Rodrigo, de tomar a posição, se posicionar e colocar em votação isso hoje, porque isso é importante para a cidade de Bocaiúva do Sul. Esse projeto precisa ser votado hoje. Porque daqui 6 meses, se tiver que enfiar na folha de pagamento 112 mil, não vai ter como pagar. O FPM vai baixar no mês de julho, agosto, setembro, outubro, se não me falha a memória, e vai pagar como? Aí eu vou ter que olhar para a cara de cada um dos senhores aqui e dizer, não tem para pagar vocês. E esse papo de vou buscar lá fora, para trazer para cá, busca 1 mês, busca 2, busca 3, mas chega no 6º mês, o ano que vem tem eleição do federal, se um deputado nenhum vai te dar 1 centavo. Nós não podemos ser irresponsáveis. A valorização tem que vir, mas da forma correta. A valorização tem que acontecer, mas da forma correta. Uma reforma administrativa em relação à corte de gastos. Está aqui a Lucilene. Esses dias atrás tinha que ir para Foz do Iguaçu, num congresso do SUS. Eles não conseguiram ir porque não tinha passagem comprada para poder ir. E era lá um lugar que era para buscar recursos. Não teve como ir. Aí a gente fica aqui romantizando toda a nossa situação. Gente, nós estamos igual um pai de família que ganha um salário mínimo. Só ganha, paga as contas e fica contando com o cartão de crédito para o mês que vem. Ou seja, ou nós tomamos uma posição no dia de hoje, ou nós tomamos uma posição no dia de hoje, ou não haverá uma posição na próxima semana, no próximo mês. Eu liguei conversei com algumas pessoas de Cerro Azul, e eles disseram para mim, antes que acontecesse o que está acontecendo com você. A gente se adiantou e tomou providência. Gente, isso aqui não é de hoje.
E os funcionários públicos não descobriram a lei porque descobriram a lei. Foi alguém que descobriu a lei e levou para todos eles. E está tudo certo. É direito de cada um. Só que hoje, no dia de hoje, nós tivemos a primeira desistência. Num processo judicial que um dos servidores, ou ele colocou a mão na consciência e olhou para a situação do município e desistiu da ação de insalubridade. Ou seja, ou nós tomamos uma providência, ou não haverá esse aqui chamado ordem e progresso. Primeiro ordem, depois progresso. Presidente, as decisões de um homem, elas são pautadas na sua consciência. E a consciência é um juízo que ela não dorme depois das 6 horas da tarde. Hoje o senhor tem a responsabilidade de colocar isso para votação. E os seus pares hoje, a sociedade bocaiuvense, conhecerá cada um dos seus pares. Hoje, eles conhecerão. Haverá um divisor de águas na política bocaiuvense. Muito obrigado a todos. Então, eu continuo deixando em discussão e votação para algum vereador que queira se pronunciar e depois a gente vai para a nossa votação. Boa noite a todos. Meu voto é contrário e eu vou especificar por que eu acho que todo mundo que está aqui quer ouvir o porquê que eu sou contrário. Eu entendo sobre a lei orçamentária do município e eu entendo que não tem nem certo e nem errado aqui. Mas eu creio que não é fazendo um erro, a gente vai arrumar outro com erro e erro e erro. Assim, isso que eles estão brigando aqui hoje é um direito deles. Quem aí, ó, que está em casa, quem que está aqui hoje, que não quer ver os seus direitos sendo feito, valer o seu direito. Aqui não é um bônus, isso daqui não é um bônus para eles. Isso daqui é um direito deles. Quantos desses que estão aqui, ó, que quando estourou o Covid-19, teve gente que está sentada aqui, ó, que quase morreu na linha de frente. Então eu não posso ser conivente em mudar uma lei, alterar uma lei que vá tirar um direito de um funcionário público, porque o funcionário, como bem o doutor disse aqui, também é povo. Esse povo que está sentado aqui, ó, também tem filho, tem família, tem tio, tem tia, que foi puxado por eles. A linha de frente do nosso município são os servidores, porque o executivo gere. Quem executa são esses senhores aqui, ó, essas senhoras que estão aqui. Eles são a linha de frente. Então, eu não posso e não devo. O meu filho também vai se orgulhar muito de mim, doutor. Muito, porque eu tenho posicionamento forte e sou autêntico e verdadeiro e falo com o meu coração. Eu não estou ligando porque vão falar, que vão nas redes sociais de mim, pensar de mim. Não estou, eu estou agindo aqui com o meu coração, com aquilo que eu acredito. Quando os senhores vieram aqui, nas primeiras vezes que os senhores vieram aqui, eu falei que eu ia trabalhar em cima da causa do funcionário. E eu estou cumprindo o meu papel aqui. Então eu tenho o direito de voto. Eu fui eleito democraticamente para isso, para exercer o meu poder de voto e estou fazendo isso. A lei 135 de 2005, ela fala que é sobre a base. E ela se tornou majoritária, presidente, sobre uma lei federal. Porque ela é uma lei benéfica, uma lei que beneficia o servidor. Os servidores que aqui estão há 20 anos, como o doutor disse na reunião anterior, há 20 anos recebendo de forma errônea, forma errada. E daí agora eu vou aqui votar algo para deixar eles recebendo o que eles já estão recebendo, para daí a gente ter que chamar de certo para eu falar que está certo? Então eu não concordo. Eu não concordo. Pode me malhar se quiser. Pode me malhar se quiser. Mas eu estou aqui falando com o meu coração. Rafael Vidal, pai do João, marido da Andréia. Esse povo aqui, ó, é o que sai de casa 3 horas da manhã. Esse povo aqui, ó, que puxa para o hospital, é esse povo que arruma nossas estradas. Então eu não posso ir contra essa classe aqui. Se eu estiver indo contra uma classe de trabalhador, de certa forma eu também estou indo contra uma classe que é o povo. Eu estou indo contra o povo de certa forma.
E eu sempre falei sobre isso, que eu iria defender os meus direitos. Quando eu tive minha posse aqui, eu falei, prefeito, desejo para o senhor toda a sorte do mundo, mas eu estou aqui para fazer o certo. E eu acho que eu estou fazendo certo. E se eu tiver errado, era só a minha opinião. E está tudo certo. Se eu tiver errado, me perdoem. Era só a minha opinião, presidente. Era só a minha opinião. Mas eu creio que estou aqui exercendo o meu papel de vereador e estou fazendo certo, lutando pela classe do trabalhador. Porque esses caras aqui saem todos os dias da casa para fazer o melhor para o município e isso eu não vou ser contra. Porque eu sempre falei, funcionário que tem reconhecimento, que está feliz, ele produz e quem ganha somos nós, o povo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, presidente. Eu só queria lembrar a todos nós, porque às vezes algumas pessoas não estavam acompanhando e podem achar que, na verdade, está querendo ser tirado o direito de insalubridade. E, na verdade, ele não é isso. O direito de insalubridade dos servidores, eles vão ser mantidos e, na verdade, eles vão até sofrer algum tipo de aumento significativo, vamos dizer. E também não quer dizer nada a respeito dos processos que eles tenham com o município a respeito daquilo que ficou para trás. Aquilo que ficou para trás, eles têm o direito de requerer isso, né? E eu também, nas condições dele, faria a mesma coisa, mas o que está sendo feito hoje é uma regulamentação do que vai ser feito daqui para frente. Então, eu queria deixar isso bem claro, né, nessa casa, respeito a opinião de todos, respeito todos os servidores, também acho que todos os trabalhadores do município, eles merecem condição melhores, não apenas uma classe, mas todas as classes, e dizer mais uma vez, né, que a decisão ela está na mão dos vereadores, e vocês vão decidir. A transparência que foi pedida pela advogada, a gente se comprometeu com os vereadores nessa casa de não fazer nada numa extraordinária, de não fazer nada sem a presença dos servidores, não fazer nada sem a presença da advogada. Esse foi um compromisso dessa casa de fazer todas as coisas claramente. E é isso que está sendo feito hoje. O direito democrático ele vai ser executado dentro dessa casa. Mais alguém com a palavra? Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado com um voto contrário. Declaro franca a palavra. Permanece liberada a palavra. Nenhum dos presentes, desejando fazer o uso da mesma, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.